Muito bem, vamos ver então como vincular tarefas no Project. A maioria dos projetos requer que as tarefas sejam executadas em uma ordem específica. Por exemplo, a tarefa escrever capítulo de um livro, ela precisa ser finalizada antes de a tarefa editar capítulo seja iniciada. Então essas duas tarefas têm relação término a início. Os aspectos são: a segunda tarefa precisa ocorrer após a primeira, isso nós chamamos de sequência. A segunda tarefa só poderá ocorrer se a primeira estiver concluída, isso é uma dependência. Então aqui abaixo vemos uma tabela com os 4 tipos de relações entre essas tarefas. Esse exemplo que citamos é chamado de término a início. A data de término da tarefa predecessora determina a data de início da tarefa sucessora. Outro exemplo, início a início. A data de início da tarefa predecessora determina a data de início da tarefa sucessora. Elas iniciam juntas. Um exemplo, as janelas serão colocadas junto com as portas da casa. Término a término. A data de término da tarefa predecessora determina a data de término da tarefa sucessora, representada assim no gráfico de Gantt. As tarefas que exigem um equipamento específico devem terminar quando o aluguel do equipamento terminar. É um exemplo. E, início a término, a data de início da tarefa predecessora determina a data de término da tarefa sucessora, representada assim. Um exemplo seria ligar central telefônica antes da antiga ser desligada. Vamos exemplificar direto no Project. Muito bem, vamos vincular as tarefas 2 e 3, colocá-las em sequência. Então vamos selecionar a tarefa 2 e tarefa 3, escopo e cronograma. Como poderíamos fazer? Vemos na guia tarefas, cronograma, clicamos em vincular tarefas e aí elas passam a ser sequenciais. Então a tarefa 1, a tarefa escopo, ela inicia quinta, dia 1º e termina dia 1º, é um dia. A tarefa cronograma inicia no dia seguinte, após o término da tarefa anterior, sexta. Como são 2 dias, ela termina na segunda-feira. É uma forma de fazer. A outra forma, por exemplo, vamos sequenciar as tarefas 3 e 4. Então, a tarefa orçamento, clicamos 2 vezes nela, vai aparecer uma janela com informações sobre a tarefa e nós vamos aqui embaixo de nome de tarefa dizer qual foi ou qual é a tarefa anterior a ela, ou seja, a tarefa predecessora. Então é a tarefa cronograma. Clicamos em OK. Então, orçamento com duração de um dia termina terça, inicia na terça e termina na própria terça-feira. Então vemos aqui que a tarefa predecessora da tarefa orçamento é a tarefa 3, ou seja, a tarefa cronograma. Uma terceira forma de fazermos isso é irmos aqui diretamente no gráfico de Gantt. Aqui nós temos a representação da tarefa cronograma com duração de 2 dias e logo em seguida temos a tarefa orçamento com duração de um dia. Então, ao invés de definir aqui, poderíamos fazer essa definição direta aqui no gráfico de Gantt. Nós clicamos aqui na tarefa e depois arrastamos para a tarefa seguinte. Então, já houve então a definição. A tarefa 3, ou melhor, a tarefa 4, orçamento, irá iniciar após o término da tarefa cronograma, que é a tarefa 3. Então, vimos aqui 3 formas de criarmos vínculos entre as tarefas. Até a próxima.